Salve galera do 7 na área, novamente, hoje aqui no podcast um cara incrível. Na verdade, a maioria dos convidados são incríveis. Então seja bem-vindo aí, André Rockmaster na área. Eduzão, E aí, querido amigo. André? Beleza? Fala um pouquinho o que é um André Rockmaster. Puta, Eduzão, uma história de 46 anos, né? A gente que é do esporte, da arte, né? Da música. E esse conglomerado de um monte de coisa que a gente gosta de fazer e gosta de trocar com as pessoas, né? Pô, que legal. Através de tudo isso, acho que essa coisa de ficar definindo muito a gente, né? É. A gente deixa para as pessoas, né? Sim, Acho que esse é o eu mais- sei um pouquinho da sua bagagem, que é DJ, o cara organiza as principais competições de b-boy, o cara foi jogador profissional de futebol, Abafado. educador físico. Então, o cara tem uma bagagem gigante. Hoje a gente vai saber um pouquinho da história do André Rockmaster, que é um grande parceiro. Eu fiz recentemente um evento com ele bem legal, que foi muito divertido, né, André? Pô. E toda hora tá no Brasil, tá fora nos Estados Unidos, tocando, mostrando um pouco da arte musical, né, pra galera, porque eu acho que o esporte sem música não combina, né? Principalmente Tem que os ter radicais, música. né? Principalmente os É. radicais. O que dá adrenalina, eu acho que é a música, né, André? Não tenha dúvida. E é legal que depois o André vai falar um pouquinho das novidades do que tá rolando no mundo da música também pra galera do esporte. E principal, assim, o fator principal é de algo que era uma dança no passado, que as pessoas não conseguiam identificar se era dança só ou se era esporte. Aí veio as Olimpíadas, onde entrou o b-boy. Isso, Então, o break, é. O break, né? Então fala um pouquinho do break entrando nas Olimpíadas, como que aconteceu essa dinâmica de repente, porque assim, o break ele é muito complexo, né, cara? Outro dia eu assisti uma competição e é difícil você entender a técnica do break, né? Por exemplo, eu estava numa competição e o cara estava fazendo, acho que era power move, alguma coisa, e depois o outro desafiou em uma outra modalidade, e aí aquele que fazia muito mortal, fazia umas coisas que impressionavam, perdeu. E eu falei, ué, meu, achei injusto. Aí veio uma pessoa, bateu um papo comigo e falou, não é bem por aí. Perdeu porque ele saiu fora da disputa, da técnica. Fala um pouquinho do que é o break dance aí, pra galera entender, André. Oi, Eduzão, primeiramente, boa tarde aí quem vai estar assistindo a gente, a você, que tem um trabalho maravilhoso que a gente se conhece há tantos anos. Sim. E muito lisonjeado de estar aqui com você, trocando esse bate-papo maravilhoso. Vamos lá falar um pouco do break, né? Essa modalidade, ela é um dos elementos da cultura hip-hop, né? Dos 4 elementos que é o MC, o DJ, o grafiteiro e o break, é a representatividade da dança dentro da cultura hip-hop, né? Tanto como o hip-hop dance, as novas modalidades da nova escola, que é o Life Fit, quem vê muito hoje na internet é os caras que dançam ali no metrô, aqueles que se penduram no metrô, que parece polidense, vamos falar de uma maneira Nossa, que legal. Nem bem sei. simples assim, mas a maneira que a galera vai identificar. Então, assim, as danças da cultura hip-hop são essas, né? E o break é o classicão, né? A dança break. E uma coisa também importante citar, que é através do filme, né? Todo mundo aprendeu o nome como breakdance. Então, uma das coisas que a gente também batalha, porque o nome também seja correto, né? Então, o nome correto de se pronunciar é o breaking, Ok. e não breakdance. Breakdance foi a mídia que colocou o nome, assim, pegou no mundo inteiro, mas o nome correto É o break. é o mesmo. break. E nas Olimpíadas é competição de break. De break. Que tem o feminino Sim. e o masculino. Breakdance é o nome que o filme deu. Sim. Tudo que passa por Hollywood, né? Se cria Vira- seu nome. sim. E aí foi pro mundo inteiro e não tem problema nenhum. Mas- A gente se conectou com isso, mas agora a gente tem a oportunidade de organizar e deixar a coisa de maneira correta. Então é muito legal, porque quem assiste a gente já sabe que o nome certo, correto é o break. E o break, além de dança, virou esporte. E isso virou esporte. Hoje ela foi muito importante a gente conversar, como a gente está falando sobre a questão esportiva, vamos lá atrás. Você sabe, você é do esporte, né, Edu? Todos os esportes que vão para as Olimpíadas são monitorados há 15, 20 anos atrás. Sim. O break vem sendo monitorado desde 2000. Essa história que estão do break nas Olimpíadas vem sendo cogitado desde 2000, há 20 anos atrás, né? A organização ela é muito inteligente, ela vai monitorando, vai colhendo dados. E com essa mudança do mundo, de pensamento, de formato, né?
de pensamento esportivo. Você vê que foi desses últimas Olimpíadas para cá, nós tínhamos skate, Sim. o surf. O BMX também, só não foi todos os países. Só não foi todos os países, mas aconteceu. Então, esses esportes radicais já estão sendo monitorados há muito tempo. E o break seria os últimos co-irmão, primo desses esportes radicais, Sim. que tem relação com a música, tem relação com o corpo, que está sendo considerado esporte Não olímpico. não deixa de ser um ginasta, né? Porque os truques que eles fazem na dança é incrível, né? É incrível. Uma coisa que é muito legal, porque essa coisa, eu vejo eu sempre tive essa visão que essas coisas muito fechadas em caixa, né? Nos ajuda e também nos atrapalha, né? E você participou de um evento comigo, que a gente trouxe o Flag, que é o DJ mais conceituado da área do break, a gente fez o canal de break, e na abertura, antes da final, a gente fez uma batalha dos esportes radicais, do skate, do patins legal. E do BMX, que Flatland. Que você é um especialista nisso. E tudo tem relação com a música, tudo tem relação com o corpo e arte, né? E o break é mais uma dessas tão importantes. Então, o esporte, a visão esportiva, ela sempre aconteceu. Tudo que a gente acorda de manhã, mentaliza, se organiza para treinar o corpo, dividir em periodização o que você está fazendo, o cuidado com a comida, com o sono, com a filosofia de fazer um bom trabalho, é um pensamento esportivo. O break, ele sempre, desde sempre, é esportivo. De você fazer uma modalidade que você precisa fazer força física. Muito. Tem que ter resistência muscular, explosão muscular, flexibilidade. A relação cultural, ela só surgiu dentro da cultura hip-hop, mas no ponto de vista esportivo, é uma questão, é uma arte atlética, ela sempre foi esporte. Acho que é importante citar isso para as pessoas. Sim. Não que ela está indo agora para as Olimpíadas, ela é esporte, ela sempre foi. Agora que ela foi... Agora entenderam que realmente é um esporte. Entenderam que é um esporte. Então, está indo para as Olimpíadas do Paris no ano que vem, né? E a segunda parte, que tem algumas mudanças dentro do pensamento de como surgiu do cultural para o pensamento esportivo. Eu acho importante a gente citar que tem muita gente que vai querer perguntar isso depois nos cortes do podcast, que eu sei. Sim. Então, o que acontece? Vai ter algumas mudanças. Uma das mudanças principais da questão cultural para a questão olímpica, os gestuais. O break tem um gestual, né, que é uma visão... Num formato de batalha. No formato de batalha. Tem um olhar que é uma das que vem do Bronx, que vem de uma condição social dificultosa. Então, é uma arte que veio desmistificada, saindo de gangues para a arte. Então, ficou-se alguns entrejeitos nos gestuais, de movimento de gestuais como arma, gestuais de você mostrar o dedo, gestuais de corpo, de questões sexuais. Então vai ter um pouco de limitação dentro das Olimpíadas. E a limitação, na verdade, tem uma desclassificação automática quando você utiliza desses gestuais. Então, assim, a regra principal daquilo que já é e para aquilo que está indo são essas questões. As demais coisas, elas estão sendo preservadas. Então, assim, muitas pessoas leigas vão assistir as Olimpíadas e o que elas observam? A questão da acrobacia. É uma arte que tem muita acrobacia. Mas a gente precisa lembrar que é uma arte que tem relação com a música. Sim. Então, assim... Se fugir da batida, acabou. Se você sair da relação da música, o seu corpo com a música, já se entende que você não está na relação artística, que é na relação principal. Está indo para as Olimpíadas, mas não deixa de ser arte. Sim, claro. É uma arte desportiva. Né? Como ginástica rítmica esportiva. Tem toda uma questão artística dentro da questão esportiva. O break, nas Olimpíadas, também não tem diferença. Então, a relação cultural com a música, ela é primária. Então, assim, quando você vê um cara fazendo uma acrobacia, movimentos incríveis, e outro cara que faz um gestual clássico, como o top rock, que é a dança, a descida, o footwork, que eu trabalho de pernas embaixo do dançarino, mas tem uma relação forte com a música, tem uma relação forte com a criatividade, tem uma relação forte com a personalidade que esse artista impõe naquele momento, tem uma relação com a atmosfera, que você está numa arena, como uma luta,
você tem que saber também se pronunciar, a tua arte dentro de uma atmosfera de como você vai atacar o que você faz, como você vai defender. Então, existem algumas regras que os avaliadores vão estar fazendo para determinar quem é o artista, o atleta, o esportista que vai chegar ali no pódio no primeiro, segundo, terceiro lugar. E lá, e vamos lá para nível. O Brasil tem um nível. Vai ter algum atleta para representar o Brasil nessas Olimpíadas? Então, os qualifiers estão acontecendo nesse momento, né? É por pontuação, né? Está tendo esses qualifiers no mundo inteiro. Teve agora uma seletiva no Rio, teve agora semana passada uma seletiva no Chile, uma seletiva oficial pela confederação. Então, o Brasil ainda nem no feminino e nem no masculino ainda atingiram os pontos mais altos que estaria mais próximo do pódio. Mas ainda vai acontecer outras seletivas que o Brasil tem chances. O Brasil ele tem um histórico muito grande dentro da cultura hip-hop e principalmente na cultura break. Tem um histórico muito grande em nível nacional e internacional. Sim, é que eu lembro na época que assim, estourou Pelezinho, Chaveirinho, Neguinho. A Tsunami All Stars. Esses daí, meu Deus do céu. Aí também um outro que não estava muito dentro dessa cena também, que também quando chegava era o Pivete, né? Por causa da deficiência dele. Sim. Pô, meu, ele chegava, ele arrebentava. O Pivete também parecia biônico, parecia de outro planeta. Com as limitações por causa... É biônico, né? Ele enfim, ele foi para um outro caminho. Agora, né? Pela calistenia. Sim. Você vê como que a dança, como ela é híbrida, ela pode ir pro lado esportivo, pro lado do fitness, Sim. Pro lado artístico, né? Então, hoje o break é uma cultura que qualquer entretenimento adequa. O Cirque du Soleil faz isso. Soleil tem. A Madonna, o Neguinho teve na turnê da Madonna, o Lucas no Cirque du Soleil. Lucas, eu vi o Lucas, eu acompanho ele. O Cirque du Soleil tá no Jabaox agora. O Neguinho é o nosso único campeão mundial pela Red Bull latino-americano. Ótimo. O Pelé foi o primeiro break que se pronunciou numa condição de quarto lugar no Red Bull Bisson em 2005. Então, assim, a Tsunami All Stars, depois se reuniu todo mundo. Eu fui agraciado de fazer parte como um gestor, como coreógrafo diretor, no auge da Tsunami. Né? Então, a gente tem outras que, como a Funk Fokker, também fez sucesso. No Amazon B-Boy, que é lá do Pará, que também tem uma história bacana. Os meninos de Campinas do Moz. Então, a gente tem históricos muito grandes daí da cultura break. Hoje o feminino também vem crescendo bastante aqui no Brasil. Ainda está gatinhando a passos largos, que também vai ter... Mas está no caminho. Está no caminho, vai chegar lá também. Que demais, que eu vejo também, na minha época do BMX, que como é esporte urbano, a gente acompanhava muito a parte do break. E aí eu lembro que eu ia de bike, cara, eu ia lá na São Bento, onde eu encontrava Nelson Triunfo, entre outros lá. Cara, era demais. Você olhava e parecia que era ligado o break junto com a bike, porque a gente fazia os truques ali, aí eles faziam os truques dançando. Cara, era uma energia muito boa ali, entendeu? E eu acho que de lá que começou, né, a bombar, né, André? Que começou a ser reconhecido, né? Eles começaram no metrô ali, né? E depois eles foram ampliando para outros lugares, né? A cultura surge através do filme, né? Quando o breakdance saiu de Hollywood... E aí começou a bombar. Foi o mundo inteiro e o Brasil, as pessoas assistiram isso no cinema. Então, cada ponto do Brasil tinha suas reuniões, ou no Coreto, ou na praça. Claro que a gente está em São Paulo, é uma megalópole latino-americana. Sim. O foco ficou mais aqui, né? São Paulo é uma Nova York latino-americana. Então, a São Bento foi um grande celeiro de craques, vamos dizer assim, da primeira geração, como o Taíde saiu dali, o Jack, o
o mais velho ali que já veio do funk, já tinha essa cultura da dança do funk, que é o Nelson. É que o funk é diferente de hoje, né? Na época era um funk meio soul americano. O funk do que é o James verdadeiro. Brown, isso, do Que aquele era o funk onde tinha Marvin Gaye, entre outros, Zap, né? Que aquele som era... Hoje é bem diferente. Hoje eu não digo que é funk, hoje eu digo que é batidão. É bem diferenciado, né? Essa é uma discussão, vai até longe. A influência é a mesma, porque os bailes do Rio, só fazendo esse corte rápido, Sim. Os bailes do Rio, o Furacão 2000, era música funk americana, nos anos 70 e 80. Depois com o Miami Bass, que é a música de Miami, que tem a batida, é chamado de freestyle, o nome técnico certo é freestyle, com o Stevie B, com toda essa galera que tem esse estilo, bombou no Rio. E aí, esse nome, que já existia, vamos pro funk, a galera, vamos pro funk, que era o funk do James Brown, acabou ficando, e acabou esse nome dado como funk, é o funk que vem lá dos bailes atrás, porque o pai passou pro filho, o filho passou pro neto, Isso. e vamos naquele baile, vamos no baile funk. E ficou mais hoje, os próprios funkeiros que criaram que hoje, com certeza, pra gente não falar besteira aqui, a criação do beat, que é o que dignifica aquele estilo, né, é chamado tamborzão. Então, esse beat chamado tamborzão, esse estilo que faz um Rio, o nome técnico é tamborzão. Veio lá de trás com essa influência que acabei de dizer, mas se desmistificou e criou-se uma outra modalidade que eles chamam de tamborzão, que os dançarinos dançam do passinho. Entendi. Né? Mas tem essa escola que vem lá atrás, do Cashbox, lá atrás, que invadiu os anos 70 e 80 com o James Brown também aqui no Brasil. Sim. E o hip hop dentro dos esportes radicais sempre teve presença, né? Porque os atletas, a maioria, antigamente, hoje nem tanto, mas a maioria, por exemplo, quando ia competir, você escolhia a sua trilha para você competir. Você fala, pô, a música eu quero andar. Então, ou era hip hop ou era rock and roll, punk, né? punk, thrash metal. Era isso, cara. Então, a música sempre fez parte do esporte, para quem não sabe. Principalmente esporte urbano, BMX, skate, patins, entre outros. Depois vem modalidades mais novas como parkour, entendeu? Porque sabe, Edu, foi uma cultura dos excluídos lá dos anos 70 e 80. Por causa disso, os excluídos fizeram o quê? Se juntaram, tipo, você deu o exemplo da São Bento, então a galera do funk soul, na ramificação da cultura hip hop, se uniu, a galera da bike encostava, a galera do skate encostava, os punk também encostavam. Então, essa cultura, ela foi disseminando e todo mundo foi se aproveitando dentro daquele nicho. Verdade. Foi construindo os próprios Racionais. Sim. MC Sai da São Bento também, o Brown dançava. Então, vem dessa primeira geração, levou para um outro caminho, pro rap music, aí isso é discutível e etc. Mas a construção, ela parte do mesmo lugar. Sim. E o break, olha que louco também, um dado importante. Lá nas Olimpíadas de 84, em Los Angeles, na abertura, a Rocksteady com o New York City Breaks fez a abertura. Pô, que demais. Então eles já estavam de olho lá atrás, já. Foi como entretenimento, porque foi uma cultura que estourou em 80, que bombou nos jovens, e na abertura o americano é muito inteligente. O que vai chamar a atenção do mundo para com a gente? Eles já identificaram que aquilo era importante em 83, em 84, já teve abertura com essa galera. E o mais incrível, André, eu já fui em algumas batalhas, algumas competições, cara, é muita gente. É muita gente, eu não sei de onde sai tanta gente, cara. Eu fui assim, cara, é muita gente participante. E a maioria não é só público, é a galera que curte mesmo. É muito atleta. Então, acho que até chegou um pouco atrasado. Eu acho que isso já deveria ter acontecido faz tempo, né, André? De virar o esporte mesmo, de estourar como esporte mesmo. Demorou um até pouquinho. que demorou, né? Acabou demorando um pouco. Eu acho que quem deu um boom para isso, que ajudou bastante, foi as competições da Red Bull, né? Que começou a profissionalizar. Acho que quando você pega uma cultura que ela fica ali no underground, né? Quando a gente fala underground, fica ali, você é da bike, tem a mesma coisa. Quando fica ali meio ainda nas periferias, não chega ali no grande público, fica meio desconhecido. Fica meio desconhecido. Quando uma empresa como a Red Bull, milionária, abre um braço,
Sim. e traz aquela cultura que está ali, quando eu falo perifericamente, é que está mais distante, né? E traz para o mainstream e o mundo começa a olhar, isso abre a porta daquilo que as pessoas enxergavam. Aí, a partir dali, com certeza, já deu um pontapé bem grande para esse lugar chegar hoje nas Olimpíadas através da Red Bull. E eu fico muito feliz, cara. E você é um cara, sensacional. Eu vejo, tá com 40 e alguns, né? A gente não vai identificar a idade, não vai falar. Não tem problema. Mas, você é um garoto, cara. Eu vejo você dançando, eu falo, Reduzão. Demais. 47 isso que é legal. Daqui 15 dias. Demais, cara. 47. Eu acho que isso é demais. Você continuar... eu vi até hoje um relato que mandaram para mim, que é assim, o nosso corpo envelhece. Não mas tem a nossa jeito. mente não. Tem que ser jovem pro resto da vida. Exatamente. Isso. E uma coisa que é muito importante também, essa é uma visão minha, são várias visões, mas a questão desportiva, o que ela traz, Edu? Você é esportista. Os benefícios, né? Os benefícios. As pessoas não enxergam. Então, assim, muito mais do que ser o primeiro, segundo, terceiro lugar, estar na televisão, ser patrocinado ou não, que isso é uma visão esportiva mercadológica bem importante, é os benefícios. Então, quando você traz para o esporte, o que acontece? Traz a responsabilidade junto. Você tem uma água aqui, em vez de ter... quando eu sentei aqui, e você é do esporte, com respeito a qualquer outros pensamentos, você vê que é diferente. Nós temos uma água aqui. Sim. Porque a gente está falando de esporte. Então a gente tem esse cuidado. O cuidado de mostrar para as pessoas que a coisa não é só bagunçada. Porque é uma cultura que talvez vem de um olhar diferenciado, mas quando ela traz para o lugar esportivo, tem que ter cuidado com o que você coloca para dentro do seu corpo, o que você bebe, o que você come, o que você pensa, o que você estratégia, o teu sono. Então, o break indo para as Olimpíadas, os próprios breakers que têm a vida, que eu chamo de vida meio torta, porque ali você está no mundãozão. E oferece muita coisa. Eles começam a falar, não, eu sou atleta hoje. Aqueles que agora querem seguir firme, para um lado mais esportivo, tem doping. Quando você vai competir, virou esporte. Legal, tudo bem, tira seu sangue. Acabou. Pegou seu sangue, tem alguma coisa ali fora do padrão, você já é excluído. Você treinou a vida inteira. Já está excluído. Por uma besteira que você... desatento, tá excluído. 3, 4 anos, 7 anos. 7 anos na tua vida esportiva, acabou a carreira. Porque a vida o esportista em alto rendimento, você sabe que é mais curta. Né? Claro. Então, isso é bem importante. Isso o que a responsa. Então, essa galera que trabalha no alto rendimento também, ele tem que saber respeitar o corpo depois que para com o alto rendimento. Esse é o problema. Aí você vê muitos jogadores, principalmente futebol. Sim. O cara trabalha alto rendimento a vida inteira, cara. E, cara, o cara treinava muito, era muito disciplinado. Aí, quando o cara se aposenta, ele relaxa. Fala, não, eu vou dormir até mais tarde, eu vou beber pra cacete, eu não devo nada pra ninguém. Não é assim. Você pode tomar, quem gosta de cerveja, eu não gosto. Mas quem gosta, pode, mas não tem que ter controle. Eu acho que tudo tem que ter o controle, né, Andrezão? Claro. Você chegar e abusar de tudo, cara, até você comer muito açúcar, você fica doente. Exatamente. Que não faz bem o açúcar. E principalmente assim, entendeu? Você, como eu, também a gente pode falar, temos esse lugar de falar, porque a gente foi atleta de alto rendimento e continua treinando. E você, Edu, continua treinando. Você continua performando. Não digo... A gente... Não talvez em alto rendimento, mas um bom rendimento. Sim. Como eu também estou dançando. Satisfatório. A gente tem um rendimento... E passar isso para quem está chegando. Exatamente isso, porque a gente pode também mostrar para a galera, como você mostra, e eu também, a gente tem idade muito parecida, a longevidade. Verdade. E a gente continua participando de eventos, talvez não competindo, mas estando ali na Cypher, numa apresentação. É fantástico. Tamo junto, dançando ali junto com a mesma energia com a molecada. Eu de esporte, André, 36 anos esse ano. E de idade, 50. Eu 30 de dança e de idade 47. Pô, demais. Nós estamos firmes. Cara, o mais legal é que a gente sempre, quando a gente é menor, a gente vai imaginando até quando a gente vai aguentar, né? Mas uma coisa que é muito importante, Edu, é o histórico. Tipo assim, claro, quando a gente é esportista, e esportista sempre passa mais da cota, do limite, que é muito normal no alto rendimento. Hoje, com os trabalhos fisiológicos, se tem-se um super cuidado para esse cara poder ter uma longevidade maior, nós temos lesões. Mas bastante. Assim, tirando isso, olha só o estado que você está com 50 e eu estou no 47. O nosso histórico, a gente não bebeu
como você, eu não bebo. Eu também não bebo, nunca bebi. Não bebo. Você fumou? No máximo, nunca fumei. E no máximo um vinho. Eu talvez Um tomei uma taça de vinho. de vez em quando, mas não tenho um hábito. Não. Mas depois que veio o doutor aqui, eu tô até... Depois de dar uma olhada no podcast lá com o doutor Sim. aí, Paulo Magno, um abraço para ele aí. Não, bacana. ele deu uma orientação fantástica. Claro, tudo no limite. Tudo no limite. Sabe, aí teve até uma brincadeira de um amigo, falou, pô, assiste seu podcast, viu o doutor lá falando do vinho e tal. Ele falou que no máximo 150 ml por dia, então eu vou deixar uns 10 dias que eu já tomo uma garrafa no dia. Só falando, não é assim também, né, meu? Sempre acaba escapando na correia. Não pode, tem que ser um limite diário. Diário, mas aí você vê o resultado de tudo, da saúde, a gente aqui... Falando e não é que a gente é biônico, que a gente fez tudo isso, que a gente vai estar imune de doenças. Não. Jamais. Não, mas a gente procura ter uma qualidade de vida melhor. Cara, eu gosto de comer bem. Cara, eu gosto. Só que eu tenho um autocontrole hoje. Sim. Sabe, eu penso, não posso comer tudo que... Sabe, é um limite, diminui um pouco, principalmente doce. Ainda mais onde a gente tem que se policiar no inverno, porque o inverno dá muita fome. Claro. Então, onde que você tem que mais praticar atividade física? Condicionamento físico. Sim. Você entendeu? É no inverno. E muita gente treina errado, André. Eles começam a treinar, principalmente musculação. Você que é educador, você sabe muito bem. Eles querem um resultado, começam a treinar quando terminou o inverno ali, outono, próximo do verão. Aí começa a treinar muito. Falam, não. Aí quando eu estiver lá no verão, vou pra praia, vou estar trincado. Não funciona. Você não vai estar trincado, não funciona. É que você sabe, Edu, que é o pensamento do projetinho. Tem que ser a longo prazo. Na verdade, o projetinho é o projetão, porque é o projeto de vida. Sim. Porque a saúde é a tua vida, onde vai te levar numa situação de dificuldade, é onde pode te tirar você do sufoco. Sim. Numa cirurgia, Sim. numa doença grave, você tem chances maiores de se salvar. Isso mesmo. Em várias situações que a gente pode ficar uma hora economicamente também, né? Você gasta menos grana com remédio. Porque quando você faz a prevenção, você tem menos gasto. Por qualquer outro tipo de... Quando você faz a prevenção, ela é mais barata. Sim. Por isso que as pessoas estão tendo mais noção hoje, estão investindo mais... O que atrapalha na prevenção, você sabe? A preguiça. A preguiça. Cara, você tem que ter foco na vida. Tem que ter foco, porque é tua vida, né? Você acha que todo mundo acorda às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir praticar atividade física sorrindo? Cara, eu vou porque eu acho muito legal e eu gosto, eu me sinto bem. E quando eu não vou, eu me sinto mal. Que é o hormônio que libera o hormônio do prazer, né? Sim, que é endorfina. Endorfina. Quando libera endorfina, cara. Gente, pra quem tem preguiça, vai a dica. Pra quem tem preguiça de treinar, de praticar qualquer atividade física, dê um prazo de 3 meses. Luta com esses 3 meses, não é, André? 3 meses se lutando ali... Passou os 3 meses, liberou a endorfina, você vai ver que é muito bom. E fora, né, que hoje a tecnologia, os estudos, por exemplo, você pega uma creatina, você fala sobre a creatina de 7, 8 anos atrás, era maléfico, dá pedra no rim, não sei o quê. Hoje estão descobrindo coisas fantásticas da creatina. Né, os benefícios que ela traz da reposição rápida, né, no muscular. E recentemente... Intramuscular. Né? E recentemente... de força. E recentemente teve um estudo que depende de algum tipo de câncer, ela combate. Claro. A creatina, gente. E muita gente... Meu pai, por exemplo, tem 85 anos. Faz algum tempo ele toma creatina, ele não fica sem creatina. Os idosos. Claro, o próprio idoso, eu tenho um pai idoso, eu treino meu pai que vai fazer 80, o que é recomendável, porque se perde muita massa. Muita massa muscular. Depois dos 40, 30%, depois de 50, 40, depois dos 70, 80, é quase 80, 90% que perde de massa magra. E isso não tem como segurar. O que segura é a parte de suplementação. Então, treinando ou não o idoso nessa situação, meu pai tem que tomar whey protein de manhã. Demais. Porque o whey protein, o que acontece? Você ali tem um trabalho de preservação daquela massa magra que está sendo consumida pelo processo natural da idade. Então, assim, a tecnologia hoje nos só traz benefício. O que talvez esteja atrapalhando, só te cortando, Edu, é a velocidade que a tecnologia também está trazendo para as pessoas, principalmente para os jovens. Eles acham que é o tempo que se posta um Reels de 1 minuto, um TikTok de 30 segundos, é a maneira que a vida dele vai sendo, e na verdade está tendo essa dicotomia. E a vida não tem como, ela é um processo. Então você não pode confundir que a tua vida diária de você postar um Reels, um TikTok, esse imediatismo está também trazendo malefício para as pessoas. Porque o que acontece?
A molecada vai pra academia, ele quer ficar fortão em 3 meses. E ele não tem a paciência e o discernimento, e aí o farmacológico e as facilitações do mundo, que era para trazer benefício para ele, acaba sendo malefício. Porque ele começa a utilizar dessas situações, começa a usar a droga pra caramba, se picar pra caramba, cresce pra caramba. E aí, o que acontece? O pior de tudo, esse cara, ele, numa situação, num resfriado, ele murcha. Verdade. Ele, porque é um empréstimo. É um empréstimo. Mentalmente, ele não está preparado para murchar e para postar isso no Instagram. Médico psicológico. Psicológico, o que ele faz? Igual droga. Ele é uma droga. Ele volta de novo a utilizar. Cara, as pessoas ainda falam, anabolizante é perigoso. Anabolizante é tão perigoso quanto uma Neosaldina. Não é verdade? Você tomar Neosaldina em excesso é perigoso. É perigoso. Cara, você tem que buscar acompanhamento médico para tudo que você for fazer. É o processo, Edu. Vai lá, faz os exames, aí o médico vai ver. Qual que é o seu foco? Por exemplo, algumas pessoas questionam o bodybuilding, os caras fisiculturistas, que tem que tomar anabolizante, que os caras tomam, por isso que ele é forte. Não, ele não é forte por isso. Ele é forte porque ele tem disciplina, ele tem que fazer dieta. Ele usa um anabolizante, ele é um competidor, ele tem que ter orientação médica. É errado ou certo? Não sou eu que vou julgar. Que você vai julgar, exatamente. Mas aí é assim que funciona. Por quê? Mas o anabolizante é uma droga que pode matar. Cara, o hormônio, você não produz hormônio? Como que ela vai te matar? Tudo em excesso vai matar. Claro, você coloca um hormônio a mais aqui. A mais, você vai morrer. Você entendeu? Então, coloca de acordo com a sua necessidade, para o seu objetivo e, claro, com acompanhamento médico. Claro. Eu falo isso para as pessoas. Então, eu acho que as pessoas têm que ver isso, sabe? Não ficar julgando o que é certo, o que é errado. Você comer muito açúcar é pior do que você ficar tomando anabolizante. Claro. Não é verdade? E ela acaba com você rápido e você não percebe. Então, tudo tem que ter sua medida. Eu tô me reeducando. Antigamente eu tomava café com açúcar. Não tomo mais. Sim, algum tempo. Coisa. Hoje eu tô começando a sentir o gosto diferente do café. No começo é difícil. Claro que é. É amargo, sei lá, um gosto meio diferente. Depois, você se adapta. Se colocar açúcar, você estranha. Sim, com certeza. É igual o cigarro. Muita gente, graças a Deus, eu nunca fumei. Aí tinha um amigo meu que fumava muito, cara. Eu falei, e ele parou. Aí ele falou, Du, eu fiquei uns 2 meses sonhando, cara. Eu sonhava que tava com cigarro na boca, acordava desesperado e parou. Chegou um momento que ele falou, eu não consigo ver cigarro na frente, cara. O cheiro me faz mal. O cara que fumou a vida inteira falar isso pra mim. Que louco. E ele fala, eu não sabia que o pão tem esse gosto, eu não sabia que o café tem esse gosto. Ele começou a entender o gosto depois que ele parou de fumar. É impressionante. E é foco, né, André? É foco. É impressionante quando a gente consegue se atentar o simples e conseguir fazer através do simples o complexo. O que acontece hoje no mundo que a gente vive em várias outras questões. É por isso que a pessoa que ela é desportista, ela sai muito na frente das pessoas que não são desportistas, no sentido porque o esporte, ele de uma maneira em alto rendimento, em médio rendimento ou em baixo rendimento, tem uma coisa em comum. De alguma maneira você vai ter que ter disciplina. Sim. O mínimo de seja. E você está andando com uma pessoa que ela não tem essa disciplina. Isso na vida real faz toda a diferença. Você está numa fila. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quem está assistindo vai falar, porra, é real. Você está numa fila de banco. Uma fila comprida. O cara que tem uma relação com o esporte, primeiro que ele consegue ficar na fila porque ele tem força muscular para ficar ereto. Ereto. Ele já não vai ficar... Ele já não vai ficar... encostando em algum lugar para poder sentar. Segundo, porque ele tem uma força física, automaticamente ele tem um mindset mental, porque esse mindset que é o que tira ele da cama para depois o músculo usar, de ele aguentar pressão. Ele fica uma hora na fila reclamando menos do que uma pessoa que não... Que é sedentária. Que é sedentária, que já reclama, que já quer sentar, já quer xingar o gerente. Então, assim... Verdade. Em todos os sentidos. É verdade. Você tem um namoro com uma pessoa, numa briga de trânsito, a pessoa que tem relação com esporte, ela é mais controlada nas situações basais de vida. Então, assim, o esporte é a salvação da humanidade. Sim. Assim como a cultura. Por isso que, às vezes, é tão
muito desmistificado no mundo, porque não é interessante muito para o planeta ter gente com uma consciência mais elevada. É igual na escola, né? Se eu tenho a consciência mais elevada, Edu, Sim. o que acontece? Eu diminuo o consumo de cerveja, eu diminuo o consumo de maconha, de cigarro, de açúcar, que vai quebrar as empresas. Então não é muito interessante para eles. Para eles. Para quem pensa só em business, né? O que mais move o mundo? Em primeiro lugar é o farmacológico, é isso onde entra mais dinheiro no mundo. Então não é interessante descobrir um monte de doença, porque vai parar de vender remédio aqui que gira o mundo. Segundo, é o bélico, porque é interessante ter um monte de arma, porque isso vende. E terceiro, é os alimentícios e a própria droga, que é o narcotráfico. Sim. Então não é interessante acabar com a droga, porque isso fomenta o planeta. Então, os poderes, né? Tem os poderes. Se você tem por isso que as pessoas têm medo da educação. A educação está associada ao esporte, à cultura. Por isso que o nosso país sofre muito disso. E quando você vai ver em países mais elevados culturalmente, principalmente Dinamarca, Noruega, esses do primeiro do mundão, você olha ali, cara, é diferente. Porque o nível de consciência das pessoas são mais altos, porque está lá na base da educação. Então a gente, até os mais periféricos, sim, que tem mais dificuldade, quando ele entra no esporte, você vê o Zé Roberto, que é meu amigo. Pô, demais. Cara, ele com 50 anos, com a nossa idade, postando vídeo depois que parou, rico, demais, milionário. Demais, eu vejo como referência ele, Cristiano Ronaldo. Esses caras, os caras querem mostrar, surreal. Os caras além do... Sou corintiano roxo, sim, mas tira o chapéu pro Zé Roberto. Isso não compete. Não compete nunca. Não compete nunca. Se os caras estão milionários, demais, os caras provam. Tem dinheiro, é milionário, poderia estar cagando e andando. Não, os caras querem mostrar que além daquilo que eles conseguiram de material, de sucesso na vida, é mostrar para as pessoas que o esporte ele é fundamental na vida do ser humano. Isso. Então, e os governantes têm que se conscientizar também disso. Que educação e esporte andam juntos. É tudo junto. Andam junto. Cultura, anda tudo cara, eu junto. vejo algumas coisas, por exemplo, a própria polícia ela é muito despreparada aqui no Brasil. Muito despreparada. Imagine se coloca um atleta de alto rendimento, de esporte, de luta, em geral, até um maratonista, sabe? Sim. Em passar essa bagagem que eles têm para a segurança pública. Isso é fantástico. E falta um pouco isso. Não sei mais de 7 mesmo. Não é verdade? Uma expertise, porque assim, você sabe que o esporte era uma faculdade. Sim. Talvez não oficializada. Claro, eu tive a oportunidade de estudar, tenho 2 faculdades, sou fisiologista, legal pra caramba. Mas tem tanta gente que não teve talvez a mesma oportunidade que eu tive, que são pessoas fantásticas, que podem ser muito bem aproveitadas depois, no meio do caminho, poder ir para uma universidade com o suporte do governo ou de empresa privada e ter esse cara dentro de um setor da segurança, do setor da educação. Foi isso que eu te falei. Eu acho que falta essas um pouco pessoas isso. Que tem a vivência e Porque tem disciplina, Edu. Falta porque um pouco você isso. Você pega um ator, você pega um atleta, você pega um circense, você pega todas essas culturas híbridas, tem uma coisa em comum. Sim. Tem disciplina. Disciplina. É verdade. Tem disciplina. E isso é importante na vida do ser humano. Muito importante. André, a gente tá chegando no finalzinho já do podcast. Cara, os amigos é assim. É, rapidão. Vai, cara, a gente fica o dia inteiro aqui. Mas é bom, porque já vai direto na Muito reduzão. bom. Agora o que eu quero é que você passe pra galera os seus próximos projetos, o que vem por aí e, claro, sua rede social também. Duzão, primeiro agradecer. Te conhecer há tantos anos aí. Você é um cara que oportuniza muitas pessoas através da arte. A gente está falando desse papo, brifa muito. Tem esse podcast, você fala do podcast, mas você faz. Sim. Você tem uma bagagem, você tem a essência do teu trabalho. Você é um cara que oportuniza muita gente através da sua agência. Sim. Meu amigo Michel, eu, outras pessoas de várias diferentes artes, principalmente a questão esportiva, que às vezes é tão sofrida e tão deixada de lado, e você é o cara que representa muito bem a gente. E os próximos projetos, a gente tem a Rock Master Party, que é uma festa que tem uma relação muito forte com a dança, né, com o hip hop, as street dances e música. Eu estou indo agora, hoje, estou indo para Chicago, que é a terra aqui onde começou a house music, é um trabalho que eu também faço com a música e também com a dança. Vou estar tocando em Chicago amanhã, num evento incrível chamado Your Passion Force, que eu faço parte desse projeto.
Vamos falar em data, como o nosso podcast é gravado, galera. Só pra, falar em data, amanhã, dia 10. Dia 10 de junho. Sim. Dia 14 de junho, toco em Nova York no projeto do Idols, que é outro lendário da dança. Né? Depois, dia 1º de julho, a Rock Master Party aqui em São Paulo. E julho inteiro temos os grandes eventos do Brasil aí fora, que é o Joinville, FH2. Show de bola. E a Rock Master Party, a festa cobrindo todos esses eventos aí nas próximas semanas aí do... Cara, eu fico muito feliz e, claro, a rede social, para quem quer conhecer um pouco do André, qual que é o Instagram? Tudo juntinho, André Rockmaster, lembra de Rock and Roll, ROCK. Facebook é o mesmo nomezão. André Rockmaster, mas o que eu uso mais é o André. Eugênio Pires. E é essas outras redes sociais que eu mais uso, principalmente a gente que é mais da arte da dança, o Instagram. O Instagram acho que é o mais completo hoje. TikTok também é bacana pra você colocar alguns vídeos também. Sim, mas o que a gente mais usa é o Instagramzão lá, André Rockmaster, e a festa Rock Master Party, pra quem quer observar nosso trabalho. Quem sabe no futuro a gente faz uma festa unindo os esportes, bike, skate, patins, break. Se preparem em dezembro. Se Deus quiser, eu acho que é um projeto futuro aí. Já tem um projeto, depois a gente vai conversar, inclusive... Já estamos conversando com o pessoal lá do Allianz Parque aqui no Palmeiras. Legal. Para pensar numa coisa ainda nesse ano ou no início de 2014. Os esportes radicais. Ou 24. Eu discordo, 14. 24. Tô 10 anos atrás. 2024. 24, os esportes radicais, que não são mais radicais, são esportes populares, que as pessoas aí estão aí utilizando, a gente poder passar alguma coisa, todo mundo junto aí no início de 2024. Pô, legal, André. Eduzão. Todos aqui. Tamo junto. Meu parceiro. Legal, galera. Mais um podcast dos 7 Atletas na área. Não deixe de deixar o seu like. Lá e compartilhe. Por favor. Vamos bombar o podcast aí e passar essas informações maravilhosas pra galera aí entender um pouquinho do esporte com os grandes profissionais que estão aqui no podcast. Beleza? Salve. Valeu.